Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom! Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. É uma alegria estarmos juntos, mais uma terça-feira de estudo do Evangelho. Nós nos reunimos todas as terças-feiras às 20 horas, para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E esse estudo, ele tem três funções, três objetivos. Primeiro, compreendermos a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião que virá logo a seguir. E também preparar aqueles irmãos que estão sendo assistidos pela nossa reunião de tratamento, que é a reunião de vibração e irradiação. Nós lembramos que a reunião de vibração e irradiação, ela não é ao vivo, que é ao vivo é agora o nosso estudo. E logo a seguir, de 8h30 às 9h30 da noite, nós temos a nossa reunião de vibração, quando nós acolhemos todos os nomes que chegam à nossa casa espírita. Essa reunião, ela tem o objetivo de auxiliar tanto aos irmãos encarnados quanto aos irmãos desencarnados. Então, depois, quem desejar encaminhar algum nome para a nossa reunião, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Nós passaremos o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita para quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração, que é essa reunião de tratamento. Mas nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e de todos esses benfeitores anônimos que estão sempre conosco. Vamos cumprimentando a nossa querida Sueli Reis. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Sandra Fernandes, Pedro Balalai e todos esses amigos e amigas tão especiais que estão sempre conosco, que fazem parte dessa família, que é a família do SEAC de Olambra. Preparando nosso ambiente espiritual, nós vamos abrindo aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Abrimos na mensagem número 18. Ouçamos atentos. Ouçamos atentos. Eu gostaria de aproveitar, antes de iniciarmos, vocês me digam se o som está bom, porque a semana passada a gravação ficou com um chiado. Eu não sei o que aconteceu que ficou chiando. Então me digam, o som está bom aí pelo Facebook? Vocês estão ouvindo nitidamente, está um som puro? Porque eu hoje desconectei o microfone. Não sei se era o microfone que estava provocando esse chiado. Então, por favor, depois me digam aí se vocês estão ouvindo. Ah, a Sueli disse, para mim está ótimo. Então tá bom, Sueli. Então, muito bom. Boa noite, Vicente Gimenez. Seja bem-vindo. Então, amigos, a mensagem número 18 do livro Vinha de Luz, Ouçamos atento. É uma mensagem que se encontra em Mateus, no capítulo 6, versículos 33. E essa mensagem, ela foi dada pelo nosso próprio Mestre Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E Emmanuel nos diz, apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos.
o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena santificação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Irmãos, vamos orar. Senhor, dando início a mais esse estudo do Evangelho, nós agradecemos a cada benfeitor amigo que se encontra conosco e pedimos que abra o nosso entendimento para que a mensagem trazida não seja apenas como um conhecimento, mas que seja para transformar as nossas vidas. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. A Sandra está dizendo que ela continua ouvindo um zumbido, só que menos que a semana passada. Eu até peço a vocês, amigo, que eu sei que vocês são almas iluminadas e às vezes não querem dizer nada. Mas se vocês perceberem alguma coisa, o som não está bom, está muito baixo, está muito alto, tem algum ruído, vocês me avisem, para que eu possa tentar entender o que está acontecendo. Eu desconectei agora mais uma coisinha aqui. Aí gostaria que a Sandra me dissesse se ainda continua esse zumbido para ela, porque o Vicente e a Sueli disseram que o som tá correto, está perfeito. A Sandra ainda estava ouvindo um zumbido. Então, por favor, me digam aí, Sandra, agora melhorou? Porque aí a gente tem que perceber o que pode ser, porque ninguém aguenta ficar ouvindo com um barulho enjoado, alguma coisa perturbando. E, inclusive, aí a gravação que nós colocamos no YouTube acaba ficando também uma gravação ruim, porque fica aquela gravação com aquele chiado. Então tem que ser um espírito muito evoluído para conseguir acompanhar. A Sandra disse que agora melhorou. Então, melhorou, não sei se ficou 100% bom, mas tudo bem. E aproveitando também, cumprimentando a nossa querida Tassimara. Boa noite, Tassimara, seja muito bem-vinda. Então, veja, eu já desconectei aqui as coisas e aí a gente vai aprendendo, porque se não tiver um retorno, a gente acha que está tudo bom. Mas vamos então ao nosso estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos nesse capítulo há várias semanas, inclusive aqueles que porventura forem nos assistir depois, ou que é pela primeira vez que vão nos assistir. Seja bem-vinda, Leila. Agora tem uma xará que nos acompanha. Olha só que coisa boa. Boa noite, Leila. Seja bem-vinda. Então, esse capítulo 11, ele está lá na playlist do nosso canal do YouTube, no estudo do Evangelho. E já tem algumas semanas que nós estamos nesse capítulo. Amar o próximo como a si mesmo.
E nós estamos vendo agora as instruções dos Espíritos. Caridade para com os criminosos. Semana passada iniciamos esse subtema, caridade para com os criminosos, foi uma mensagem, aliás, a semana retrasada. Foram 2 semanas com a Isabel de França. Isabel de França falando sobre essa caridade para com os criminosos. E hoje nós vamos dar continuidade agora com o Lamenais. Eu não sei se é bem assim que fala, mas está escrito assim, Lamenais, que é o item 15 do capítulo 11 do Evangelho. Boa noite, Leda, seja muito bem-vinda. E esse tema é um tema assim bem impactante, porque o tema é justamente, deve-se expor a vida por um malfeitor? Será que uma pessoa de bem, ela deve arriscar a própria vida para salvar um malfeitor? É um tema impactante, não é verdade? E o Lamenais, que é o espírito que traz essa mensagem, para que a gente possa conhecer um pouquinho de quem foi esse espírito, e vamos dar uma pincelada rápida com relação a ele, para que a gente saiba quem é esse espírito que está fazendo parte da codificação. Na sua última reencarnação, antes dele como espírito se manifestar, o nome dele, se eu estiver falando corretamente, porque é em francês, é Félicité Robert de Lamenais. E ele nasceu em 19 de junho de 1782 e morreu em Paris em 27 de fevereiro de 1854. E Lamenais, ele foi um filósofo, escritor, político francês. Ele nasceu numa família de armadores. Armadores são aquelas pessoas que realizam transportes marítimos. E eles eram da cidade de Saint-Malo, na França, onde ele nasceu. Ele foi educado pelo próprio irmão, o irmão João, e ele tornou-se padre, se tornou um escritor brilhante, tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja Católica Francesa. Juntamente com seu irmão, Jean, ou João, ele concebeu a ideia de reviver o catolicismo romano como uma chave para a regeneração social. Ele era um padre, agora me fugiu a palavra, mas foi colocado como padre, e eles chegaram, ele e o irmão, a esboçar um programa de reforma, sob o título Reflexão do Estado da Igreja. Isso foi no ano de 1808. 5 anos mais tarde, no auge do conflito entre Napoleão Bonaparte e o papado, os irmãos produziram uma defesa do ultramontanismo. Ultramontanismo era uma doutrina e política dos católicos franceses que buscava inspiração na Cúria Romana, defendendo a autoridade absoluta do Papa em matéria de fé e disciplina. E esta obra valeu a Lamenais um conflito com o imperador, um conflito com Napoleão, forçando-o a uma precipitada fuga para a Inglaterra em 1815. Vejam que esse espírito, na sua última encarnação, foi muito atuante. E 1 ano depois, com 34 anos de idade, Lamenais retornou a Paris, onde foi ordenado padre. Um escritor fluente, político, filósofo, esforçou-se para combinar a política liberal com o catolicismo romano, após a Revolução Francesa. Embora ele advogasse o ultramontanismo na esfera religiosa, em suas crenças políticas, era um liberal, que advogava a separação do Estado da Igreja. Vejam
a visão dele, naquela época, ele já tinha essa visão de separar o Estado da Igreja. A liberdade de consciência, educação e imprensa. Depois da Revolução de Julho de 1830, Lamennais, junto com Henrique Dominique Lacordaire e Charles de Montalembert, além de um grupo entusiástico de escritores do catolicismo romano liberal, fundou o jornal L'Avenir. Neste periódico diário periódico, era um jornal diário, ele defendia os princípios democráticos, a separação da Igreja do Estado, o que lhe criou embaraços tanto com a hierarquia eclesiástica francesa, quanto agora com o governo do rei Luís Filipe de França. Ele se desentendeu com Napoleão e se desentendeu com o Luís Filipe. Nome do meu neto. Só que o meu neto não estava lá nessa ocasião. O Papa Gregório XVI desautorizou as opiniões de Lamennais na encíclica Mirare Vos, em agosto de 1831. Mas ele era incansável. Ele se devotou à causa do povo, colocando sua pena a serviço do republicanismo e do socialismo. Chegou a ser condenado à prisão, mas já em 1848 foi eleito para a Assembleia Nacional, aposentando-se em 1851. Por ocasião de sua morte, ele morreu com 71 anos. Não desejando se reconciliar com a Igreja, foi sepultado em uma cova de indigente. Amigos, essa é a última reencarnação de Lamennais. Só que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, encontram-se mensagens atribuídas tanto a Lamennais quanto a Lacordaire, que nós acabamos de citar também o Lacordaire. Tanto em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, podemos encontrar mensagem atribuída a Lamennais. Lembrando, vejam, ele desencarnou em 1854. Ele desencarnou em 1854. A primeira publicação de O Livro dos Espíritos foi em 1857, só que devemos lembrar que a primeira edição de O Livro dos Espíritos não estava completa. Nessa primeira edição, tinham apenas 501 questões. Quando foi na segunda edição de O Livro dos Espíritos, que foi publicada em 1860, o Lamennais já traz na questão 1009 uma mensagem. Ele desencarnou em 1854, 1860, ele já se manifestando na codificação. E lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo foi em 1864. Então, 10 anos depois do desencarne de Lamennais, ele já estava se manifestando na codificação como um daqueles trabalhadores do Espírito Verdade ali na codificação. Mas o que é que nós percebemos? Era um espírito que já tinha uma bagagem muito grande. Era um homem culto, era um homem religioso, era um homem espiritualizado, era um homem politizado. Então, ele já tinha condições de, apesar do pouco tempo de desencarne, já ser convidado a participar dessa obra, dessa grande obra. Então, amigos, rapidamente demos uma pincelada com relação ao Lamennais, para que a gente possa saber quem é, se realmente é assim que se fala, mas a questão que ele traz no capítulo 11, no item 15, deve-se expor a vida por um malfeitor? E aí ele vai fazendo a reflexão. Acha-se em perigo de morte um homem.
para o salvar, tem outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? O que vocês acham? É uma reflexão complicada. O que vocês acham? Deve-se arriscar a vida para salvar um malfeitor? E ele continua. Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Então, a questão é essa. Será? Eu sei que aquela pessoa ali praticou uma série de crimes, não é uma pessoa boa, é uma pessoa violenta, enfim. Mas ela está em risco de vida. Será que eu devo me arriscar para ir lá salvá-la? Ela está presa dentro de um carro que está prestes a pegar fogo, a explodir, e eu vou lá tentar abrir a porta do carro, abrir o cinto de segurança, arrastá-la dali. Ela está desmaiada ali dentro. A Sueli disse, decisão difícil. Prossegue Laminais. O devotamento é cego. Quando nós nos devotamos para o bem, nós somos cegos. Nós vamos somente no foco do que deve ser realizado. É isso que ele quer dizer. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma. Ele diz, ora, o tema, temos que lembrar, e esse capítulo, olha, é um capítulo que já estamos com ele há semanas. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou isso. Nós vamos amar ao próximo. Quem é o próximo? O próximo é qualquer um que é o próximo. Pode ser aquele que eu gosto, que eu tenho simpatia, que eu me dou bem, pode ser um ente querido, um familiar, um amigo, como pode ser um inimigo. Jesus não fez separação. Simplesmente nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não estou dizendo que seja fácil, mas é o que o nosso mestre espera de nós. Então, dentro desse próximo se encontra o inimigo. Nós não devemos socorrer o inimigo, seja em que situação for, mesmo aquele que nos prejudicou, mas nós não devemos socorrê-lo? E é isso que o Espírito diz. Você socorre o inimigo. Aquele outro é um inimigo, não é somente seu, é o inimigo da sociedade. É um malfeitor, em suma. Mas, ele diz, julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? Porque muitos, e eu já falei isso aqui várias vezes, me choca muito, pessoalmente, intimamente, sabermos que em pleno século XXI, nós ainda temos mais de 100 países no mundo, inclusive países ditos civilizados, que têm pena de morte. Porque eles acreditam que a pena de morte vai solucionar aquele problema, vai educar, porque quem morreu não vai ser educado, porque se ele morreu, acabou. Mas eles acreditam que vai educar a sociedade com isso vai se sentir mais constrangida a não cometer nenhum crime. Mas nós que somos espíritas, que somos simpatizantes, que temos essa compreensão dessa vida espiritual, que a vida continua, que a vida não cessa, nós sabemos que não é bem assim. Por outro lado, é o que o benfeitor coloca. Será
que somente a morte, que em tal caso aconteça, vai beneficiar esse desgraçado? Ele diz, talvez, a toda a sua vida passada, quando nós livramos aquela pessoa da morte, nós vamos auxiliá-lo, inclusive, não somente a livrá-lo da morte, mas a auxiliá-lo a que ele reflita sobre toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. Nós, inclusive, acredito que vocês já devem ter visto relatos assim, que a pessoa diz que quando eles estavam naquela... Como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Numa situação de quase morte, às vezes em função de uma cirurgia, uma parada cardíaca, alguma coisa assim, a pessoa ela é dada como morta. Ela, em alguns segundos, às vezes 1 minuto, 2, ela para tudo e depois os médicos, em geral, conseguem trazê-la de volta. Ela não morreu, porque se ela tivesse morrido 100%, não teria como ela retornar à vida. Mas a morte aparente, ela teve aquela morte aparente. E nesse momento dessa morte aparente, inclusive eu vi um filme muito interessante, baseado em fatos reais, contando um caso, que a pessoa ficou num carro, naquele acidente, e ele foi assim, dado como morto, e ele faz aquela viagem, ele conversa, ele vê uma porção de gente, até que ele consegue voltar. E nessa situação, o benfeitor está falando isso. E a pessoa que às vezes está naquele quase morte, ele entra por um túnel de luz, ele encontra pessoas que já desencarnaram, amigos, familiares, ele tem aquele momento espiritual. E às vezes aquele momento, quando ele volta totalmente modificado. E é isso que o benfeitor está colocando. Nesse momento que ele está quase ali à morte, ele vai ser, às vezes, arrebatado a fazer uma viagem até o passado. Passa aquele filme rápido na cabeça dele. E com isso, quando ele é salvo, é uma oportunidade dele, a partir dali, ele mudar. Uma chance que ele tem de mudar. E o benfeitor prossegue dizendo, a morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível, porque se ele morrer, se o outro não tentar salvá-lo, ele morreu, ainda não era o momento dele. É isso que Lamennais quer dizer. Não era ainda o seu momento. Ele morre. O que vai acontecer? No mundo espiritual, para esse processo de retorno, para uma nova reencarnação, poderá vir a ser terrível. Vai ser uma reencarnação, uma próxima, de muita luta, de muito sofrimento. Então, o benfeitor nos ensina, lançai-vos então, ó homens, lançai-vos, todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Veja, Lamennais, aqui, ele falando a ciência espírita, porque o espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Ele aqui se dirige aos irmãos encarnados e ele se dirige à humanidade como um todo, dizendo,
Lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. É uma oportunidade que ele vai ter, naquele momento, de uma moratória para que ele possa mudar. E o benfeitor encerra sua mensagem dizendo: todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salva-o. Lamenais. Vejam, muito bonito. Nesse momento, ele diz, não devemos ter dúvida, ficar pensando, mas aquele ali eu vou ou não vou, será que ele merece? Será que ele não merece? Afinal de contas, ele não é uma boa pessoa, eu vou me arriscar. E nisso que a pessoa está pensando, o outro vai e morre. Então o benfeitor diz, você não tem que ficar indagando, vou ou não vou. Vai, socorre, porque obedeça o que o seu coração está dizendo. Se você pode salvá-lo, salva-o. Então, amigos, a mensagem de hoje do Espírito Laminais, ela nos ensina, nós que somos espíritas, não podemos ser somente aquele espírita cristão da boca para fora. O que nós refletimos nessas mensagens é o que nós precisamos também colocar nas nossas vidas. Porque a humanidade, ela já está, ou melhor, ainda está tão conturbada. Nós percebemos diariamente tantos desatinos, tantos irmãos com problemas mentais, com sociopatas, psicopatas, tanta coisa que nos choca diariamente quando nós vemos os noticiários. E nós que já temos, como ele disse, vós que já tens essa compreensão da ciência espírita, nós temos que ter uma outra conduta. Aonde nós chegarmos, nós temos que ser aquele que chega para trazer a boa palavra, aquele que chega para mudar vibratoriamente para o bem e não vibratoriamente para o mal. Não adianta lermos as obras espíritas, conhecermos uma porção de mensagens, de livros, se nós, na nossa vivência diária, nós ainda não conseguimos introjetar o que Jesus deseja de nós. Jesus deseja de nós que nós sejamos esses irmãos que vêm para semear a paz, o amor, a fraternidade, o respeito, a tolerância, a aceitação das diferenças, não sermos preconceituosos, julgadores. Juiz é aquele que fez o concurso e exerce a função de juiz, o juiz humano, e o juiz divino, que é o nosso Pai. Nós não. Então, amigos, faltam apenas um minutinho para a nossa reunião de vibração e irradiação. Quem desejar encaminhar algum nome para a reunião, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, nós passaremos todas as orientações. Anotem aí o número do nosso WhatsApp, mas para aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, nosso canal do YouTube está se caminhando para 1000 vídeos lá postados. Então entrem no nosso canal, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Jesus conta conosco.
Sejamos nós os semeadores da luz. Então anotem aí o DDD, ou melhor, anotem o número do nosso WhatsApp, o DDD é o 19 e o celular é o 99341-6316. A paz de Jesus no lar do coração de cada um de vocês. Até domingo, como a Sueli aqui já lembrou, até domingo, 20 horas, no nosso Evangelho no Lar. Paz a todos.